Glória a Deus, família. Eu estou muito feliz por essa mensagem. Essa é uma mensagem que, à medida que o Senhor ia me entregando ela e eu estava montando, eu ali fui ministrado. Eu acho que, cara, foi uma das mensagens que eu mais senti, assim, Deus falando e Deus querendo mostrar algo para a igreja. Quando nós, pastores, montamos uma mensagem, o que muitos não entendem é que antes de nós trazermos essa mensagem, nós somos ministrados. Então Deus ministra ao coração do líder, para que o líder então ministre ao coração dos irmãos. Essa é uma mensagem de confronto, é uma mensagem que você vai ser confrontado, que o Espírito Santo vai mostrar coisas para você, e eu tenho certeza que se você entender que tudo isso aqui é uma movimentação divina, eu tenho certeza que você pode ter a sua vida transformada de uma vez por todas. Sabe, não é sobre aquilo que eu posso fazer, não é sobre aquilo, a minha capacidade, mas sobre a misericórdia e a graça do Senhor que estão estendidas sobre as nossas vidas. Sabe, nós somos uma igreja de 35 anos, mas ao mesmo tempo uma igreja que tem muita gente nova. Desde a pandemia para cá, é uma igreja que multiplicou, triplicou o tamanho. Nós passamos lá de 4 mil membros para quase 14 mil membros que nós temos agora. Muitas pessoas vindo de outras igrejas, mas muitos que decidiram entregar suas vidas para Jesus durante os cultos daqui. Isso porque nós cremos que o que tem sido feito nesse lugar reflete Cristo, mostra quem Jesus é. Nós somos uma igreja essencialmente uma igreja que ama a palavra de Deus, que tem zelo pela palavra de Deus. Quando nós vemos o apóstolo Lamartine falando aqui, nós vemos e nós temos o privilégio de talvez ter o maior teólogo brasileiro em cima de um púlpito ministrando para nós todos os domingos. Mas quando o Lamartine não está, nós temos outros mestres que vêm aqui com palavras poderosas, mensagens profundas, como o José Luiz quando vem aqui, ou como qualquer outro pastor que sobe aqui para trazer uma mensagem de coragem, de incentivo, de confronto, de transformação. Então, enquanto você for sendo ministrado, que você tire todo o seu chapéu de intelectualidade, que você deixe de lado toda a sua arrogância, todo o seu achismo, para que você seja ministrado por aquilo que Deus quer falar sobre você e para você. Mais uma vez, Deus já fez isso comigo, na minha casa, enquanto eu estava montando isso. Então, não se sinta acusado, não se sinta acuado, mas se sinta cuidado pelo Senhor. Sabe, muitas vezes nós que somos pais, quando corrigimos os nossos filhos, é para que eles sejam melhores, é para que haja uma mudança e a rota seja ajustada, para que eles consigam ser quem Deus os criou para ser. E eu creio que Deus está fazendo isso e vai fazer isso no dia de hoje. Então abra o seu coração, porque eu sei que essa mensagem não veio do meu intelecto, veio direto dos céus para encontrar a sua vida. Amém? Dani falou um pouco sobre o reino de Deus. E quando nós falamos sobre o reino de Deus, nós entendemos que ele é um conceito central na tradição cristã. E frequentemente entendido de diversas maneiras. Geralmente, esse reino de Deus, ele refere-se ao domínio ou então ao governo de Deus sobre as nossas vidas, mas também sobre o mundo. E nós podemos falar do reino de Deus em alguns aspectos. Primeiro, no reino espiritual. Quando nós falamos a respeito de um reino espiritual, esse aspecto, ele se manifesta no coração das pessoas que seguem os seus ensinamentos. Então esse aspecto, ele enfatiza a transformação interna e a relação pessoal que nós temos com Deus. Esse é o reino espiritual. Mas também quando nós falamos a respeito do reino de Deus, nós falamos a respeito de um reino futuro. E esse reino futuro, ele diz que será plenamente realizado quando Cristo estabeleceu o seu reino definitivo de justiça e paz. E esse aspecto aqui, ele é frequentemente associado à segunda vinda de Cristo. Nós também temos um entendimento a respeito do reino presente. E o reino presente, ele diz a respeito daquilo que Deus já está fazendo na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, através das nossas ações de amor, de justiça, de serviço, refletindo os princípios e o caráter que Deus tem para cada um de nós e que Deus já imprimiu nas nossas vidas.
Há também, dentro desse reino de Deus, o aspecto comunitário, onde o reino de Deus é visto como uma nova comunidade de fé. E através dessa nova comunidade de fé, as pessoas vivem de acordo com ensinamentos que receberam de Jesus, ensinamentos como justiça, compaixão, solidariedade, fatores esses que são preponderantes para que nós tenhamos uma vida de retidão com o Senhor. Essas são interpretações que ajudam nós entendermos o reino de Deus, entender como o reino de Deus é um conceito multifacetado, que tem implicações tanto para a nossa vida hoje, quanto para a esperança futura, para a vida que vem lá para frente, não é verdade? Mas o reino de Deus, ele envolve crenças práticas. Talvez você esteja perguntando: Ramon, mas por que você está falando isso? Porque nós somos uma igreja, como eu disse, de muitas pessoas que são novas convertidas, e muitas vezes nós não falamos a respeito desses pilares básicos e essenciais da vida de todo cristão. Então, talvez isso aqui seja um resumo para você, algo batido, mas algo extremamente importante para que essa mensagem ela seja contextualizada. Então, quando nós falamos que o reino de Deus ele envolve crenças práticas e práticas, nós precisamos falar que, primeiro, a crença e a prática a respeito da fé em Jesus como único, suficiente Salvador, é o ponto central do reino de Deus, daquilo que nós acreditamos. Porque na tradição cristã, nós somos salvos pela graça, mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus. E acredita-se que por meio da fé, nós temos o encontro verdadeiro. E quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, então nós temos essa prática de fé e crença. Uma outra que diz respeito ao reino de Deus é o arrependimento. Isso poucas vezes é dito em algumas igrejas. Por quê? Porque para você falar sobre arrependimento, você tem que expor o pecado. E expor o pecado não é algo comercial, não é algo que atrai pessoas, muito pelo contrário, é algo que afugenta pessoas. Então muitas igrejas preferem não falar sobre isso, mas é essencial nós falarmos sobre arrependimento, porque a palavra de Deus nos ensina que o arrependimento leva à santidade, e que sem santidade ninguém verá Deus. Então enquanto muitos têm pregado sobre uma hipergraça, ou seja, faça o que você tem que fazer, faça o que você quer fazer, que a graça de Deus ela é suficiente, ela é grande, ela encobre os seus pecados, ela te resgata, nós precisamos lembrar o que a palavra de Deus diz, que sem santidade ninguém verá Deus, e a santidade é conquistada através do arrependimento. Quando você se arrepende, você reconhece o quão pecador você é, você reconhece o quão falho, você reconhece as suas fraquezas, e você então busca fazer as escolhas que refletem o caráter de Cristo. Uma outra prática que nós que somos cristãos temos é a oração e a busca pessoal com Deus. E essa oração ela é importante porque a oração ela não é palavras repetidas, não são palavras repetidas que geram intimidade, não é verdade? Mas aquilo que você carrega dentro do seu coração. Por isso que a oração ela é tão linda, porque não é a respeito do conteúdo do seu vocabulário, não é a respeito do quão difícil você fala, mas a respeito da sinceridade. Sabe que muitas vezes quando nós não temos palavras, de tão machucado, ou então de tão prostrado que nós estamos, é quando nós mais falamos com Deus. É nesse momento de silêncio muitas vezes que Deus mais se revela a nós. Então essa prática da oração ela é indispensável para que nós estabeleçamos relacionamento e intimidade com Deus. Um outro ponto que eu quero falar a respeito de uma comunidade de fé, especialmente nos dias de hoje, onde muitos têm sido enganados a respeito de frases do tipo: não, a igreja sou eu, não, eu não preciso ir à igreja cultuar. Eu quero te falar uma coisa: essa é uma estratégia maligna de Satanás para te tirar do centro da vontade de Deus. Deus deseja que você congregue e que você tenha comunhão com pessoas no lugar onde Ele se manifesta. Deus se manifesta na sua casa? Sim, mas na sua casa você não tem relacionamento com outras pessoas. Por que é tão importante então, Ramon, dentro dessa crença e prática, eu frequentar a igreja? Porque Deus pode usar os seus dons para abençoar outras pessoas, e pode usar os dons de outras pessoas para abençoar a sua vida também. E eu quero falar que eu não conheço ninguém que veio com esse papo furado de que a igreja sou eu, e saiu
Eu não conheço ninguém que voltou, está todo mundo desviado. E eu posso falar isso porque eu conheço umas 5 pessoas diferentes que vieram com esse mesmo discurso patético e estão longe da presença de Deus, vivendo uma vida miserável, triste, sem propósito. Eu acredito que todos aqui entendem isso, todos entendem esses pontos colocados a respeito de práticas de fé e práticas dessa crença, mas tem uma em específico que eu não citei aqui, que talvez seja uma das mais importantes, se não a mais importante. Obediência. É só falar obediência que Satanás fica bravo. Você viu? Obediência não é algo muitas vezes palatável, não é algo comercial também, mas é extremamente necessário para que nós tenhamos uma vida com Deus da forma como Ele deseja que nós tenhamos. Obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. Uma pessoa que segue, cumpre ou cede à vontade de outras pessoas, de alguém. Mas hoje, quando nós falamos a respeito de obediência, muitos vão para trás, muitos dão passos para trás. Por quê? Porque já foram feridos por pessoas que eram autoridade sobre eles. Quando nós falamos a respeito de obediência, muitos travam. Por quê? Porque por conta das suas dores pessoais, ou então de forma individual ou coletiva como nação, foram machucados, e então deturparam absolutamente tudo no que diz respeito à obediência. As pessoas são machucadas por familiares que são autoridades, são machucadas por chefes que são abusivos, são machucados por políticos que deveriam defender o interesse do povo, mas olham para os seus próprios umbigos, e então a partir disso elas deturparam o conceito de obediência e, simplesmente não obedecem. Mas o ponto é que a obediência a Deus, a Cristo, não é uma obediência cega e burra. No reino de Deus, a obediência não é um fardo, mas a obediência é uma resposta de amor e confiança. João 14:21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quando nós lemos os guarda, não é você guardar no fundo do seu coração e falar, não, aqui está bem guardado, ninguém vai tirar, mas é colocar em prática. Você só coloca em prática obedecendo. Em outras versões, como a nova tradução da linguagem dos dias de hoje, diz: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. Sabe, através da obediência, nós temos muitos benefícios no reino de Deus. E um desses benefícios é um benefício que muito tem se falado no Brasil nos últimos, 5, 7, ou então na última década, que é a respeito de um avivamento. O problema é que muitos se esquecem que o verdadeiro avivamento, que é a manifestação da presença do Senhor, a transformação social, a transformação do indivíduo, ela só desce quando o altar de obediência é estabelecido. E para falarmos desse tema, obediência, eu queria propor com vocês aqui, de nós juntos fazermos um contraste. E aí você vai analisar essas duas pessoas que eu escolhi para estudar, e você vai decidir quem você quer ser, se um ou outro. Você vai analisar suas ações, você vai analisar suas atitudes, olhar quem eu me pareço mais, e aí você vai seguir esses exemplos. Nós vamos falar sobre Josué, um homem que subiu o degrau pela obediência, amém? E nós vamos falar também sobre Saul, um homem que caiu pelo degrau da presunção. Quantos aqui querem ser Saul? Quantos aqui querem ser Josué? Quantos aqui não querem ser nada? Meu querido, na pregação de hoje você tem que escolher um lado, ou Saul ou Josué. No culto das 9 eu perguntei, um menino falou assim, não, eu quero ser Davi. O Dani estava aqui, não é verdade, Dani? Falei, amém, pode ser Davi, mas vamos para os adultos. Quem quer ser Josué, quem quer ser Saul? Quem aqui deseja ser como Josué? Eu acho que essa é uma escolha racional. Todos nós, quando olhamos a história de Josué, nós sabemos que Josué foi um bom homem. E quando nós olhamos a história de Saul, nós sabemos que Saul foi um homem, complicado, desobediente, que fez aquilo que não agradava ao Senhor. Mas hoje eu quero falar sobre esses dois aqui, e no final, que você faça uma autoanálise.
quem você tem se parecido mais, ou o que você tem feito para se parecer mais com Josué, porque não adianta você querer, as suas atitudes falam mais do que aquilo que você diz. Muitas pessoas dizem, mas as atitudes mostram completamente diferente aquilo que essa pessoa diz. Então, eu quero falar a respeito de Josué, começando sobre Josué, a obediência que gera conquista. Nós vamos ler a passagem que está lá em Josué, capítulo 1, versículos de 7 a 9. Será que você pode abrir a sua Bíblia? Se não, acompanha aqui comigo. Josué, capítulo 1, versículo de 7 a 9. Diz assim: seja forte e corajoso, e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém? Quantos aqui já leram essa passagem? Amém? Acho que a grande maioria já leu ou então já ouviu. Mas nós precisamos entender que Josué foi o homem que herdou a missão de Moisés. Depois de 400 anos de escravidão, Deus levanta Moisés para que o povo de Deus fosse liberto. Depois de tanta opressão, depois de tanta violência, depois de tantas coisas ruins que eles viveram lá no Egito, Deus levanta Moisés para que Moisés tire o povo de lá. E nós sabemos a história. Moisés é usado por Deus, Faraó endurece o coração, mas o povo de Deus é liberto, e aí Moisés leva o povo em caminho e em direção à terra prometida. Mas pela desobediência daquela geração, eles não entraram na terra prometida. Embora Moisés tenha sido talvez o maior profeta do Antigo Testamento, ele foi impedido de entrar na terra prometida por um incidente específico. Quando Deus manda com que ele fale com a rocha, por conta da ira do seu coração, por conta dos erros daquele povo, ele fica tão irado que ao invés de falar com a rocha, ele bate na rocha por 2 vezes, e por conta disso, ele não entra na terra prometida. Já Josué entrou na terra prometida, porque ele foi um modelo de fidelidade e fé. E nessa passagem, quando nós lemos Deus dizendo: Moisés, seja forte e corajoso, ela diz muito a respeito daquele momento que Josué vivia. Josué estava sucedendo um grande líder, que era Moisés, e suceder um líder não é fácil. Existem muitas comparações entre quem era e quem está. Muitos ali talvez tinham o desejo de que Josué fosse exatamente uma réplica de Moisés. Muitos ali tinham o desejo de que Josué resolvesse os problemas como Moisés resolvia. Muitos ali tinham o desejo de que Josué tivesse a mesma personalidade de Moisés. Então é muito difícil para Josué naquele momento, talvez sentindo a pressão, sentindo o medo de ser o sucessor de um grande líder. Quando as pessoas estão num caminho de sucessão, existe também um peso muito grande sobre aqueles que estão sucedendo. E o peso é: eu sei a história que foi criada, eu sei a história que foi feita, eu sei o legado que foi deixado. Será que eu tenho a competência para continuar essa história? Será que eu tenho a competência para ser tão bom quanto o anterior foi? Então existia uma pressão absurda sobre os ombros de Josué. E Deus fala isso com ele para que ele saiba e para que ele soubesse que Josué não estaria sozinho naquela missão, mas que Josué tinha a presença de Deus. Então quando nós olhamos isso, nós focamos apenas nessa parte. Deus dizendo a Josué: Josué, seja forte e corajoso. Mas Josué se atentou e foi além. Ele ouviu todas as palavras que o Senhor tinha dito a ele. Deus disse que se ele tivesse obediência, o seu ministério teria sucesso. Isso está claro no texto. Vamos ler de novo lá. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Aqui Deus deixa muito claro o que ele espera que Josué
faça. Está explícito no texto, mas nós vamos abordar um pouquinho aqui. Primeiro, o que Deus espera de Josué é uma obediência irrestrita. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, obediência irrestrita. O que Deus espera de Josué é esse tipo de obediência, onde a ideia não era apenas o cumprimento de uma regra, mas era um alinhamento absoluto com a vontade de Deus. Obediência irrestrita é uma obediência de forma integral. E hoje, poucas vezes nós vemos pessoas agindo dessa forma. Uma obediência que não dá espaço para concessões. Uma obediência que não dá espaço para adaptações. Uma obediência que não dá espaço para um jeitinho humano. Quando a gente olha e fala o jeitinho brasileiro, não, cara, isso não é um jeitinho brasileiro, é um jeitinho do ser humano. Desde sempre o ser humano tentou dar um jeitinho para corrigir, ou então para colocar um adendo naquilo que o Senhor disse, ou naquilo que o Senhor ordenou. O povo fez isso. Quando Moisés sobe para receber do Senhor a revelação das leis, ele disse: vocês fiquem aqui, eu vou lá, vou adorar o Senhor e eu volto. Moisés demora 40 dias, o povo fica quieto, e aí vamos dar um jeitinho, vamos criar um bezerro de ouro para adorar o Senhor. É sempre o jeitinho humano que cria um grande problema na comunicação e na obediência irrestrita. Eu quero falar para você que Deus não tolera isso. Deus não tolera desobediência. E quando nós falamos sobre uma obediência restrita, nós lemos em algumas versões: não te desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. E aqui eu quero que você preste atenção, não estou falando sobre política. Então quando eu falar sobre direita e esquerda, sai um pouco desse lugar e vem para a Bíblia aqui comigo. Não é sobre política, é sobre aquilo que a palavra de Deus diz, tá? Então quando nós falamos a respeito de não se desviar para a esquerda nem para a direita, ou para a direita nem para a esquerda, nós podemos entender que, por exemplo, desviar para a direita é ir para um caminho do legalismo, onde ir além, ou então criar novas regras além daquilo que Deus propôs ou pediu. E talvez para a esquerda é ir para um lugar do liberalismo, onde você muda, onde você negligencia, onde você suaviza aquilo que Deus pediu para você. Obediência irrestrita é você seguir uma rota traçada, você não se desviar dela. Quando você segue esse lugar, você tem que entender, eu vou fazer uma ilustração, é como se a palavra de Deus fosse um trilho, e se você está bem firmado nesse trilho e seguir o caminho, você tem uma direção, você tem um destino final. Eu, quando vou para jogo, já fui muitas vezes, eu gosto de ir para estádio, eu já fui muitas vezes de metrô. Para ir para o estádio do Corinthians é mais fácil para mim ir pela Barra Funda e pegar de ponta a ponta, Barra Funda, Corinthians e Itaquera. É um metrô só, eu não preciso me desviar, não preciso fazer baldeação em nenhum lugar. Eu entro, sento, saio depois de 35 minutos, estou lá em Corinthians e Itaquera e está tudo certo. Eu sei o ponto de partida e eu sei o meu destino final. Agora, sair desse caminho, eu estou fazendo uma ilustração para que você entenda, é como se eu soubesse o meu ponto de partida, Barra Funda, o meu destino, Corinthians e Itaquera, mas quisesse pegar atalhos, achando que isso pode encurtar o meu tempo. Então eu paro na Sé, eu faço baldeação, eu pego uma outra linha, eu pego a linha Esmeralda, eu pego a outra linha, sei lá qual, e aí eu vou para um outro lugar, aquele caminho que eu demoro 35 minutos para percorrer, eu acabo demorando 1h30, 2 horas. Obediência irrestrita é eu entender aquilo que está escrito lá. Quando você entra, existem as estações, você sabe, eu estou aqui, eu vou aqui, se eu seguir aqui não tem erro. A palavra de Deus é exatamente da mesma forma. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele já disse, se você guardar os mandamentos, fazer exatamente e fizer exatamente dessa forma, não tem erro. O problema é quando nós queremos pegar atalho, porque atalho talvez pareça ser, esse caminho pareça ser um caminho mais atraente, mais rápido. Você quebra a cabeça, isso não é obediência irrestrita. Josué entende isso, e talvez por ter vivido na geração que não entrou na terra prometida, né? Ele entendeu aquilo que a desobediência causou para aquele povo. Josué obedece de forma integral e ele não abre concessões. E quando nós continuamos lendo o livro de Josué, nós vemos várias batalhas que Josué ganhou,
várias batalhas, contra vários reinos simultâneos. E quando nós vemos, por vezes, lemos Deus dizendo: Josué, você ganhou porque você me obedeceu. Você ganhou essa batalha, você teve êxito porque você entendeu a minha palavra, você seguiu a minha ordem e a minha direção. Sabe, nós vemos Deus agindo de forma sobrenatural na vida de Josué. A palavra de Deus é o trilho, nos leva a um lugar seguro, e um destino final se nós seguirmos de forma integral e intencional. Se você fizer isso, eu posso te garantir que você vai ter êxito e sucesso na sua vida. Da mesma forma que Deus prometeu para Josué, Ele fala para você: siga aquilo que eu disse, que você vai ver se você não vai ter êxito na sua vida. Então o que Deus espera de você, meu irmão, é uma obediência restrita, sem concessões, sem jeitinho, sem adaptações. Nós não fomos chamados para adicionar nada às Escrituras. Nós não fomos chamados para questionar as Escrituras. Você foi chamado para estudar as Escrituras e obedecer aquilo que Deus diz que você tem que fazer. Se você tem vivido um momento de questionamento, coloque o seu joelho no chão e peça para que o Espírito Santo se revele a você. Porque não tem como você não ser encontrado pelo Espírito Santo. Eu acredito piamente que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é a palavra de Deus, escrita por mais de 40 autores diferentes, mas inspirada 100% pelo Espírito Santo. Esse é o meu manual de conduta e fé. Agora parece que as pessoas escolhem o que querem obedecer. Aquilo que me convém eu obedeço, aquilo que não é tão palatável eu abro mão. Eu tento negociar, eu tento fazer concessões, eu tento dizer: poxa, não é bem assim, o tempo que nós vivemos é outro. Ou a Bíblia é o seu manual de conduta e fé, ou ela não é. Deus não aceita que você interprete a Bíblia de forma parcial. Ou é ou não é. Não existe meia verdade, existe uma verdade, e a verdade se chama Jesus. Amém? Agora Deus também deixa claro para Josué que Ele espera que Josué medite, mas de uma forma que a meditação gere uma ação. Olha lá o que está escrito no versículo 8, na primeira parte: fale sempre do que está escrito no livro da lei, estude esse livro dia e noite. A obediência de Josué nascia de uma mente renovada, e o que nós aprendemos aqui é que a obediência irrestrita de Josué começou com a sua mente. Muitas vezes, muitas lutas começam no campo da mente, batalhas que se formam na sua mente. Muitas pessoas, antes de pecarem, elas começam a imaginar o pecado, e então, depois de imaginarem, depois de flertarem, depois de alimentarem as suas mentes, elas vão por uma atitude prática. Josué entendeu isso, que para meditação a mente precisava ser renovada. Sabe, você não consegue obedecer a alguém que você não conhece, ou então alguém que você não ama. Você não vai obedecer a um desconhecido, alguém que você nunca viu, alguém que você não confia, ou alguém que você não enxergue credibilidade ou verdade nele. Geralmente nós obedecemos aqueles que nós confiamos, aqueles que nós amamos, ou então aqueles que nós enxergamos uma certa liderança. E Josué fez exatamente isso. Ele entendeu que o que Deus havia pedido para ele não era apenas um pedido para que ele obedecesse ou então meditasse da boca para fora. Não era uma obediência somente pelas suas palavras, mas era um convite para que a palavra fosse assunto das suas conversas e dos seus pensamentos constantes. E eu acho extremamente interessante e importante nós falarmos sobre isso, especialmente nos dias atuais, quando nós vemos o número de evangélicos crescendo de forma exponencial. Sabe que muitos estudos apontam que até 2032 o Brasil será majoritariamente protestante, e glória a Deus por isso. Glória a Deus que Deus tem levantado jovens, adultos, pessoas sábias, anciãos para pregar o evangelho, e mais vidas têm sido acrescentadas ao nosso reino, ao reino celestial. Mas nós precisamos entender que nós temos tido a oportunidade de fazer algo de forma diferente. Eu recebo de muitas pessoas, pastores controversos, e as pessoas eu acho que querem me instigar e ficam: pastor, o que você acha disso? Pastor, o que você pensa sobre essa fala? Pastor, o que você acha desse posicionamento? E eu parei de responder. Então, se você não recebeu resposta minha, não leve para o pessoal, mas eu decidi gastar tempo com aquilo que realmente vale. Tem ótimos pregadores que eu tenho ouvido e tenho me espelhado,
O apóstolo Lamartine diariamente posta coisas no seu Instagram ou no seu YouTube. Você pode se alimentar disso. Pastor Daniel posta coisa diariamente no seu YouTube. Você pode se alimentar disso. Tantos outros pastores que postam conteúdos bons, conteúdos de qualidade, para que você seja cheio da palavra de Deus. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo uma sede das pessoas de buscarem polêmica. E ao invés de você se alimentar daquilo que realmente importa, você fica se alimentando de pregadores, cara, que não estão nem aí para o povo. Eu entendo que nós que temos a oportunidade de estar em cima de um púlpito falando para ovelhas, nós temos uma responsabilidade. E você não precisa concordar com tudo o que eu digo, você precisa concordar com aquilo que a palavra diz. E é por isso que aqui na IA nós fortemente recomendamos que vocês façam o pódio. Por isso que nós batemos tanto nessa questão da vida cristã, curso de líderes e tantas outras coisas, porque aí você vai poder analisar as palavras e aquilo que eu falo. Mas eu quero te acalmar, porque nada do que eu disser aqui vai sair do meu coração se não estiver nas escrituras. Porque se tem uma coisa que eu tenho é temor a Deus, cara. Se tem uma coisa que eu tenho é medo de falar aquilo que Deus não pediu para eu falar. Sabe, e eu vejo esses caras alimentando o povo, para que as igrejas estejam cheias de pessoas, mas vazias de comprometimento, vazias de palavra, vazias de ensinamento. E eles acham que isso é avivamento, eles acham que ser avivado é isso. Ser avivado é falar alto. Você ser uma pessoa avivada é você ter movimentos bruscos. Ser avivado é você falar em línguas. Isso não tem nada a ver com ser avivado. Ser avivado é andar reto em obediência. Ser avivado é você não desviar da palavra de Deus através do seu achismo. É não forçar algo que está fluindo naturalmente dentro de você. É não antecipar aquilo que Deus está fazendo. É não querer, entregar algo que Deus não te deu. Quando nós lemos a história do avivamento, sempre começa de dentro para fora, sempre começa de dentro do coração de um homem ou de uma mulher, e isso vai contaminando outras pessoas que estão em volta, que vão sendo transformadas também, ao passo que isso contamina uma comunidade inteira, contamina a congregação, contamina os arredores, os bairros, até atingir uma nação e ser transformado. Avivamento não é pular, meu irmão. Avivamento é você ter uma vida de retidão com Deus, e através dessa vida de retidão com Deus, algo vai fluir, o Espírito Santo vai se manifestar, você vai ser tão cheio da presença de Deus, que pessoas que caminham ao seu lado, ou pessoas que te encontram no meio dessa jornada, vão olhar para você e vão falar: caramba, esse cara é diferente, eu quero o que ele tem. O que ele tem? Eu dei o exemplo, quem estava aqui no culto das 9, eu dei o exemplo do Carlinhos Leite. Carlinhos Leite é um cara que é avivado. Por quê? Porque nós vimos a transformação que ele teve. E eu vejo, todas as vezes que o Carlinhos prega, muitas pessoas se entregam a Jesus. Por quê? Porque existe algo verdadeiro acontecendo dentro dele. Ele deixou o mundo para viver o Evangelho. Ele deixou aquilo que o mundo oferecia. E se ele não tivesse se transformado, talvez ele tivesse uma condição financeira melhor, ele continuaria tendo sucesso, ele continuaria talvez rodando nas rádios ou então no YouTube, mas através de algo que o Senhor fez na vida dele, através do seu testemunho, muitas vidas são transformadas. Quando nós falamos sobre uma meditação intencional, nós entendemos que é o resultado de uma mente lavada pela palavra. E se você medita na palavra, a obediência se torna uma reação natural, e não um esforço mecânico. Eu não estou falando aqui que vai ser fácil obedecer, mas eu estou falando que não vai ser necessário tanta força assim. Você vai decidir obedecer porque você vai querer agradar a Deus, e não desobedecer para agradar a sua carne. E o resultado que nós vemos através de uma vida de obediência irrestrita e uma vida de meditação em Josué, é que Josué entendeu o segredo do sucesso. Josué entendeu que o sucesso não tinha a ver com a quantidade de militares que ele tinha no seu exército, ou então com a qualidade das armas humanas que ele possuía, ou então com as estratégias militares que ele tinha que fazer. Ele entendeu que o seu sucesso estava mais ligado ao alinhamento espiritual
que só se conquistava através da obediência. Josué viu muitos milagres. Ele viu o sol parando, ele viu as muralhas de Jericó caindo, ele conseguiu conduzir o povo, depois de mais de décadas andando pelo deserto, à terra prometida. Quando nós vemos isso, nós entendemos que Deus realmente honra a obediência, mas para isso nós precisamos honrar a palavra obedecendo. A palavra de hoje para você, meu querido, é obedeça. Quer ser forte e corajoso como Josué? Pegue a mensagem completa, não se desvie na palavra, medita, obedeça, faça acontecer na sua vida também. Eu quero falar sobre o contraste. Saul. O contraste de Saul é a desobediência disfarçada de uma piedade, de uma falsa piedade. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 a 3 diz: Samuel disse a Saul: o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isso, que o Senhor Todo-Poderoso diz: Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando esses vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos. No versículo 7, um pouco mais para frente, diz: E Saul derrotou os amalequitas, desde Havilá até Sur, a leste do Egito. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agag, também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros, e tudo o mais que era bom, mas destruíram tudo o que era imprestável e sem valor. Depois de Josué, nós entendemos que Josué não preparou um sucessor, e aí nós entramos no período dos juízes, 400 anos nesse período dos juízes, onde Deus levanta 12 juízes. Chegou um certo momento que o povo clamou por um rei, e cara, Deus disse: vocês não precisam do rei, vocês têm a mim. Eles queriam um rei de qualquer jeito, e aí Deus então começa um período de monarquia, e o primeiro rei escolhido é Saul. A ordem de Deus foi clara para Saul: destrua tudo o que tiver lá, absolutamente tudo. E aqui nós vemos esse contraste com Josué. Saul começou a sua vida bem, obedecendo a Deus, era um grande líder, era um grande homem, buscava a Deus, tinha a presença do Espírito, e ele fazia as coisas, mas em determinado momento, ele achou que era ok, ele achou que estava tudo bem, se ele mudasse um pouquinho a rota. E aí eu quero contrastar, quando nós lemos Josué com uma obediência irrestrita, nós vemos Saul com uma obediência parcial. Deus pediu a destruição total daquele povo, mas Saul poupou o rei, o melhor gado. Saul quis acrescentar ou então melhorar aquela ordem dada por Deus. Uma vez em uma pregação aqui eu disse que obediência parcial é desobediência total. Não existe obediência parcial, ou você obedece ou você desobedece. Na sua vida com Deus é exatamente assim. Não existe ser meio cristão, ou você é cristão ou você não é cristão. Quando eu peço para o meu filho: já é tarde, agora eu preciso que você escove o seu dente, faça a sua leitura da noite e durma. Se no outro dia eu acordar e falar assim: filho, e aí, como é que foi? Deu tudo certo ontem? Pai, eu fiz quase tudo, mas eu só não li a palavra. Ele obedeceu ou desobedeceu? Ele desobedeceu, mas nós criamos um hábito de olhar isso como um copo meio cheio, e falar assim: não, cara, ele desobedeceu metade, mas ele obedeceu metade, então eu vou valorizar a metade que ele obedeceu. Não, é desobediência. E nós precisamos parar de achar ok, de achar tudo bem, quando nós obedecemos a Deus de forma parcial. Quantas vezes Deus já não te pediu coisas, e você fez do seu jeito, e você quis adicionar, você quis editar a palavra do Senhor, para que ela coubesse mais no seu coração, para que ela fosse mais agradável na sua vida. Obediência parcial é desobediência total. Foi exatamente isso que Saul fez. Obedeceu de forma parcial, mas desobedeceu de forma total. Sabe? Cheio de gente querendo editar a palavra de Deus para parecer mais leve. Sabe? Editar a palavra de Deus para tornar ela mais comercial, para tornar ela mais atrativa, para tirar o peso dos seus próprios pecados. É meio que uma validação que a Bíblia não dá para uma vida corrompida e mentirosa que a pessoa tem. Vocês já notaram como esses pregadores que tem aí hoje, pregando contra a palavra,
pregadores que se levantam fortemente dizendo que a Bíblia não é tudo isso. Esses caras, num passado não muito distante, batiam fortemente no pecado. Como esses caras se posicionavam de forma veemente contra uma vida promíscua, como essas pessoas, sabe, eram grandes teólogos e grandes referências, até o momento onde eles pecam, os seus pecados são expostos e eles não conseguem retornar. Então, já que eles não conseguem retornar, eu vou levar pessoas a mim, eu vou levar pessoas comigo. E o que eu vou dizer? Vou dizer, olha só, a Bíblia não é assim. Não é bem assim que a palavra quis dizer. Então eles mudam a palavra, eles editam a palavra para que o seu pecado não seja um peso ou pesado demais, para que eles vivam uma vida em santidade. Sabe? Isso faz com que outras pessoas que também desejam aliviar os seus pecados, sigam essas pessoas vivendo uma vida de desobediência total. Segundo ponto que nós vemos, enquanto Josué buscava e orava e meditava sem cessar, Saul era guiado por uma piedade mentirosa. No versículo 15 diz: os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de vocês, e destruímos completamente o resto. Gente, olha como Saul é bonzinho. Você viu o que ele quis fazer? Que coisa bacana, que atitude nobre. Ele só não matou porque ele queria fazer um sacrifício. É assim que a gente faz com as coisas de Deus, passa pano para pecado. Quando você leu, ou quando Samuel falou que ele poderia poupar alguma coisa para sacrifício, a palavra foi clara: destrua tudo, absolutamente tudo. Eu poupei o gado para sacrificar ao Senhor. Deus prefere obediência ao sacrifício. O próprio Samuel diz isso no versículo 22. Sabe, nós precisamos nos preocupar de verdade com esses ativismos religiosos liberais, com essas falsas teologias e essas falsas doutrinas de ensinar o que a Bíblia diz ou o que a Bíblia não diz, e nós precisamos nos desviar dela. Sabe, submissão parcial é uma grande mentira. E eu quero que você entenda que Deus não aceita as suas ofertas para aliviar ou então para compensar a sua rebeldia. Deus não aceita as suas ofertas para compensar a sua rebeldia. Tem muita gente dizendo: olha, eu vou na igreja. Tem muita gente dizendo: olha, eu sou dizimista. Olha, eu faço isso, eu trabalho no louvor, eu ministro. Olha como eu sou bom, olha como eu sou piedoso, olha como eu sou caridoso. Para aliviar uma vida mentirosa, uma vida de desobediência, onde não levam Deus a sério e acham que de fato podem ser bons só pelo que fazem. Eu quero te lembrar que você não é salvo pelas suas obras, você é salvo pela graça de Deus. Você é salvo porque o Senhor olhou para você e posso te falar, você não fez nada para merecer. A graça é isso, é o favor imerecido. Mas você precisa entender que existe um preço que você precisa pagar, abrir mão das suas vontades para fazer a vontade dEle. É assim que é. Para você que talvez esteja vivendo assim, quero te lembrar que Deus prefere obediência a sacrifício. E o resultado da vida de Saul foi uma rejeição total. Para você que tem uma vida de obediência parcial, a rejeição vai ser total também. Versículo 23 diz assim: a revolta contra o Senhor é tão grande como a feitiçaria, e o orgulho é pecado, como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Eu quero falar para você, crente, que não existe meio céu, que não existe meia verdade, que não existe meia aceitação. No dia do juízo final, ou você vai ser aceito ou você não vai ser aceito. Quando Jesus voltar, ou quando você estiver na glória, se acontecer alguma coisa, você morrer, não existe: olha, eu gostei mais ou menos do que você fez, ou esse filho entra, deleita no gozo do seu Senhor, ou vai ser: afasta de mim que eu nunca te conheci. Se você morreu hoje, você sabe para onde você vai? Você sabe qual vai ser o seu destino? Eu não estou aqui para falar para onde você vai não, viu? Deus nem me chamou para falar isso. Deus me chamou para abrir seus olhos hoje, dizer que você pode escolher um lado, que você pode escolher um exemplo,
ou Josué ou Saul, escolha. Mas eu quero falar e finalizar com um contraste profético. Versículo 22 diz: Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe um sacrifício, as melhores ovelhas. Josué era um servo. Josué era em primeiro lugar um servo do Senhor, mas também serviu a Moisés antes de liderar. Ele foi um dos 10 espias enviados por Moisés para ver a terra prometida, onde somente ele e Caleb voltam com um reporte positivo. E o que isso nos ensina é que quem não aprende a obedecer não está apto a liderar. Se você não aprende a obedecer, você não está apto a liderar em lugar nenhum. Tem muita gente que quer liderar sem ser exemplo. Tem muita gente que quer liderar sem saber servir. Tem muita gente que quer liderar sem obedecer. E tem muita gente que quer liderar sem unção, sem o chamado. Quer liderar? Então comece obedecendo. Depois de obedecer, sirva. Sirva a comunidade, sirva ao próximo, seja exemplo. Então você vai estar apto a liderar. É assim que funciona. Saul não era um servo, Saul era um autocrata. Isso significa que ele se tornou líder e ele seguia as suas próprias verdades e as suas próprias vontades. Saul se colocava acima de Deus, se achava mais do que Deus. Ele queria diminuir Deus para que ele crescesse. Ele queria glória para ele próprio. Ele queria ser adorado, ele queria ser reconhecido. Ele não queria que Deus fosse o centro. Um autocrata é exatamente isso. Ele ignora conselhos e ordens de outras pessoas superiores e melhores do que ele. Sabe? Saul passou a agir com base nos seus próprios medos, nos seus impulsos, ignorando a vontade do Senhor, para tentar manter o controle em suas mãos. E o resultado disso, a diferença no legado. Josué termina a sua vida dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Saul termina a sua vida sendo atormentado por demônios, perdeu a unção e morreu de forma trágica. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que hoje você viu o contraste de 2 líderes. Um que decidiu obedecer e viu o favor de Deus caminhando ao seu lado, e o outro que decidiu obedecer parcialmente teve grandes consequências e graves consequências, sendo retirado até mesmo a unção que ele carregava, que ele tinha. E quando nós olhamos essa história, nós temos de forma humana e racional o desejo de sermos parecidos com Josué, mas nossas atitudes muitas vezes são mais parecidas com a atitude de Saul. E aí nós entramos num dilema, nós entramos em um lugar de decisão. Você vai precisar decidir quem você quer seguir, qual exemplo você quer seguir. Não dá para ser os dois, ou não dá para ser Josué tendo as atitudes de Saul. A decisão ela é única e exclusivamente sua. Saul brincou com Deus, e hoje muitos ainda brincam com Jesus, brincam de ser crentes, brincam de compromisso e terem compromisso com o Senhor. Eu preciso te lembrar hoje é que o avivamento que nós temos tanto falado, ele é marcado pela volta às Escrituras, pela volta à palavra, onde nós vemos salvação, poder e manifestação da graça e da glória de Deus. Não existe avivamento sem arrependimento, e não existe arrependimento sem o desejo e o entendimento que nós precisamos ter uma vida plena em obediência. Josué consultava a Deus em tudo que ele fazia. Já Saul fazia suas próprias escolhas e depois pedia para que Deus o abençoasse. Com quem você tem se parecido? Quero terminar dizendo que Deus aceitou Josué, mas Deus rejeitou Saul. Eu queria que você fechasse seus olhos um pouquinho, para que você fizesse uma reflexão interna, para que você se analisasse. Essa mensagem não é para ninguém mais senão para você. Olha para dentro de si, checa as suas atitudes, o que você tem feito, o que você tem falado, como você tem agido. Você vai saber se você tem se parecido mais com Saul, tendo uma vida de obediência parcial,
ou como Josué, tendo uma vida de obediência irrestrita. Josué foi forte e corajoso, mas ele entendeu que o sucesso estava na obediência e não na sua força. O Senhor hoje te convida, se você está nesse lugar de obediência parcial, a renunciar às suas ações, a renunciar aos seus desejos e a dizer para o Senhor: Senhor, hoje eu me comprometo a não mais obedecer de forma parcial. E eu não estou aqui falando que vai ser fácil, eu não estou aqui falando que é fácil obedecer de forma integral. Eu seria, um hipócrita se eu falasse isso. É difícil, mas é o preço que nós temos que pagar. Buscar a vontade de Deus em primeiro lugar, e a vontade de Deus é para que nós tenhamos uma vida de retidão e obediência. Sabe? Que outra coisa que Satanás trabalha é o orgulho. E talvez você aí no seu lugar saiba que essa mensagem ela é para você. Você consegue analisar suas atitudes, você consegue analisar suas ações, você sabe o que você tem feito. Eu não sei, eu não tenho essa autoridade, eu não tenho esse poder. Mas de Deus você não pode enganar. Existe um caminho de volta, que é o arrependimento. É você reconhecer o seu erro e voltar de volta, falar: Senhor, me coloque no caminho novamente, no trilho novamente. Eu não quero ser um autocrata como Saul, mas eu quero ser um servo e um filho legítimo do Senhor. Por isso, se você deseja se comprometer hoje a uma obediência integral, eu peço que você levante do seu lugar e eu quero orar com você. Para os outros santos que estão vivendo uma vida de retidão, você pode ficar no seu lugar sentado, de olhos fechados. Mas para aqueles que desejam verdadeiramente uma transformação em suas vidas, sabe o que é o mais louco? É quando nós olhamos a história e nós vemos pessoas como Paulo, dizendo que dentre os pecadores ele era o maior, ele seria o primeiro a levantar. Eu não estou te convidando a levantar para fazer um compromisso comigo, não é comigo, mas é com o Senhor. O Senhor veio aqui, o Senhor te trouxe aqui hoje, para que você fosse encontrado por Ele, para que você pudesse ter a sua vida transformada por Ele. Não deixe com que o orgulho tome conta do seu coração e você não decida abrir mão das suas vontades. No fim das contas, o que importa é como você vive com Deus. Você sabe a sua vida e Deus sabe a sua vida. Então, pela última vez, se você deseja se comprometer com o Senhor em não mais ter uma vida de obediência parcial, mas uma vida de obediência integral, eu te convido a não somente levantar do seu lugar, mas a vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Pode apertar um pouquinho mais para que mais pessoas consigam chegar. Família, eu creio que é um tempo de despertar do Espírito Santo. Eu creio que é um tempo onde Deus tem chamado verdadeiros guerreiros, para não mais um evangelho raso, mas para que nós possamos mergulhar nas profundidades das Escrituras e possamos viver uma vida de retidão. E para que isso aconteça, nós precisamos ajustar a rota, e essa vai ser a primeira. Talvez no futuro, no próximo domingo, você tenha que ajustar de novo e está tudo certo. Nós somos falhos, nós somos fracos, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, e Deus em você te faz forte. Não é pelas suas capacidades ou então por aquilo que você tem, mas é por quem Ele é. E se nós vivemos essa vida de retidão e obediência, eu posso te afirmar que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida.
Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos, você que veio aqui à frente, ou você que está no seu lugar de pé, e que você falasse com o Senhor. Você pode levantar sua voz, orar em voz alta, ou então orar de forma baixa, você pode ajoelhar, eu não sei o que você vai fazer, mas é um tempo de você pedir perdão para o Senhor, e você firmar um compromisso com o Senhor, dizendo: Senhor, hoje eu me comprometo, o Senhor tem a minha palavra, que eu vou me esforçar para te obedecer de forma integral. Você pode fazer isso no seu lugar. Feche seus olhos, eu não vou fazer isso por você, eu já fiz isso quando eu estava montando essa mensagem, e você pode fazer isso, você deve fazer isso. Então feche seus olhos, continue orando, continue o espírito de adoração e oração aqui nesse lugar. Eu quero falar com você que talvez nunca tenha feito uma oração de entrega ao Senhor. Eu quero falar para você que nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, que Ele está nesse lugar, Ele marcou um encontro com você no dia de hoje. Você não veio aqui por acaso, você aqui não veio aqui para ouvir uma palavra convencional, você não veio aqui porque você foi convidado, você veio aqui porque o Senhor te escolheu e te trouxe a esse lugar, porque no dia de hoje Ele quer estabelecer algo na sua vida e mudar a sua história. Não é uma religião que te salva, não são amizades, não é o seu passado, não é o histórico dos seus familiares. O que te salva é o reconhecimento que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da sua vida. Existe um meio de você fazer isso, e esse meio é levantando as suas mãos e dizendo: Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e o meu Salvador. Isso muda tudo. Isso muda a sua vida, isso muda a sua história, isso muda o propósito da sua existência. Deus foi o Salvador de Josué, porque um dia Josué se permitiu ser tocado pelo Senhor e ter a sua vida transformada. Existem aqueles que aceitam, existem aqueles que rejeitam. Hoje você precisa fazer a sua escolha. Se você nunca fez uma oração onde você diz: Senhor, hoje eu confesso que o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador, para que eu tenha convicção de que se algo acontecer comigo, eu estarei com o Senhor no paraíso. Se você deseja fazer essa oração para garantir que o seu nome esteja escrito no livro da vida, eu peço que você levante a sua mão onde você estiver. Só se você nunca fez. Se você nunca fez essa oração e deseja fazer, eu queria pedir que você venha aqui à frente. Vai ser difícil, mas eu peço que vocês que estão aqui à frente dêem um passinho um pouquinho para trás, para que essas pessoas que talvez desejem entregar suas vidas possam vir aqui à frente. Não precisa ir embora não precisa dispersar não, que a gente vai viver esse momento junto. Mas se você deseja, levante a sua mão. Pedrão, fica aqui comigo, só para que eles vejam. Você levanta a sua mão onde você estiver. Quem aqui enxergar a vida do Pedro aqui, ó, levanta a mão, Pedrão. Eu quero que você que deseja entregar a sua vida para o Senhor, confessando que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, que você venha até aqui à frente e nós vamos orar com você. Saia do seu lugar para que eu te conheça. Corte essa multidão que está aí. Existe alguém? Não sei se existe ou não, sim ou não. Vamos esperar que alguém, se alguém vem ou não. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Deus quer se encontrar com você hoje para mudar a sua história. Existe alguém? Levanta a sua mão e sai do seu lugar e vem aqui à frente. É a última vez que eu vou perguntar. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Glória a Deus, jovem, pela sua vida. Existe mais alguém? Nós vamos orar por você. Coloque a mão no seu coração, você que veio aqui à frente. E se você está nos assistindo online e também deseja fazer essa oração, após repetir essa oração, que você escaneie esse QR Code que aparece na sua tela. Mas repita comigo assim, diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu confesso o Senhor como meu Senhor e o meu Salvador. Jesus, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Eu queria pedir que você que veio aqui à frente, que você acompanhe a equipe de consolidação. Nós vamos orar por você de forma individual, ninguém vai te pedir nada.
nós simplesmente queremos te conhecer. Amém? Glória a Deus. Queria falar com você, igreja, antes de nós irmos embora. Você hoje firmou um compromisso com o Senhor. Existe um campo gigantesco a ser trabalhado lá fora. Nós temos visto e o mundo tem reconhecido que o Brasil está sob uma janela de oportunidade do Evangelho ser pregado. Nós somos hoje a referência no mundo de um país cristão que tem buscado e vivido de forma intencional. Sabe, mas eu sinto que nós precisamos ir um pouco mais fundo e cavar mais fundo e ser mais cheios da palavra. Nesse ano, se permita, o apóstolo Lamartine liberou uma palavra de uma porção dobrada. Eu oro para que essa porção dobrada seja uma porção dobrada também de conhecimento e revelação da palavra do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós possamos alcançar aqueles que estão perdidos. Sabe, aquele que você não tem estratégia, que você deseja alcançar, mas que você não sabe como. Ore para que o Espírito revele sobre você aquilo, ou então como você vai alcançar essas pessoas. Mas para que isso aconteça, para que o seu ouvido esteja sensível à voz do Espírito, você precisa de uma vida de obediência. Você vai precisar abrir mão das suas vontades para fazer a vontade do Senhor. Esse foi o compromisso que você firmou com Ele nesse lugar. Eu oro para que isso reverbere na sua vida e que continue fazendo barulho, e que durante essa semana você entenda isso e que você possa testemunhar. Ramon, eu tive a oportunidade de me desviar, de obedecer de forma parcial, mas eu lembrei da mensagem, para aquilo que o Senhor me chamou para obedecer de forma irrestrita. E eu decidi, obedeci, e eu tive êxito na minha vida. Amém? Queria pedir que você levante suas mãos, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse culto, nós te agradecemos por esse momento, por essa palavra. E eu peço, Deus, que o Senhor os leve em segurança, que o Senhor dê a eles uma semana abençoada, uma semana alegre de vitórias, mas que nós possamos nos lembrar de que o Senhor deseja uma obediência irrestrita, Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos obedientes e ouvirmos a sua voz, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Boa semana, família.